Boa noite. Hoje a gente vai conhecer um pouco sobre algumas vidrarias e alguns equipamentos mais utilizados em laboratório. Primeiramente, a gente vai entender um pouco, sobre o becker. O becker pode ser de vidro borosilicato ou pode ser também de polietileno. Esses beckers são vidrarias que são utilizadas para o preparo de soluções, aquecimento de líquidos, pesagem, deixar substâncias em repouso, em decantação, entre outras, entre outras atividades utilizadas em escala laboratorial. Tem diversos tamanhos, desde 10 ml até 2 litros, 4 litros. Então, vai depender muito, para que ele é utilizado naquele laboratório. Então, é muito utilizado, para você realizar um tipo de pesagem de uma determinada massa, de um soluto, para preparar uma solução. É utilizado também para transferência, de soluções. Então, é uma vidraria extremamente importante, que é muito utilizada, em escala laboratorial. Porém, ele não vai te dar medidas precisas e nem exatas, tá? Ele é mesmo, só qualitativo. Se você fazer uma medição utilizando essas graduações, lembrando que sua medida ela não vai ser precisa e nem exata, tá? Porque ele não é utilizado, o Beck não é uma vidraria volumétrica, não é uma vidraria calibrada, de acordo com a RBC, Rede Brasileira de Calibração. Não precisa calibrar Beck, porque ele não é considerado uma vidraria de volumétrica, tá? Apenas para algumas medidas, mas não precisas e nem exatas. Agora, a gente vai entender um pouco sobre a proveta. A proveta tem ela também de vidro e tem ela também em polietileno, tá? Então, são frascos com graduações destinadas a medidas aproximadas de líquidos. Então, é para você fazer medidas de volumes. Essas medidas de volumes, elas é mais qualitativa, tá? Então, se você quer realizar uma análise quantitativa, aproveita, ela não vai ser, eficiente e não vai te dar confiabilidade nos seus resultados. É mais para análises qualitativas quando você for medir um certo volume. Ela também não é calibrada, tá? E ela serve para medir diversos tipos de líquidos. A bureta. A bureta, gente, é um equipamento calibrado. Tem que ser calibrado. Por que tem que ser calibrado? A bureta é uma vidraria utilizada em titulações, tá? Que são métodos volumétricos, utilizado para determinação de concentração de um determinado analito presente naquela amostra. A bureta, a gente acrescenta nela uma solução titulante. Essa solução titulante, ela tem uma concentração conhecida, é uma solução que você tem a concentração conhecida, e quando você utiliza ela para determinar a concentração do seu titulado, que vai no Erlenmeyer, essa vidraria, ao você começar, gotejar essa solução titulante, e na hora que chegar, no ponto de viragem, ou seja, no ponto final da sua titulação, você simplesmente vai fechar essa torneira, tá? Pode ser de teflon ou também, de um plástico específico, tá? Polietileno. E serve, para você realizar muito métodos clássicos de volumetria, tá? Então, ela vai permitir o escoamento de um líquido e é muito utilizada em titulações. Titulações de ácido básico, titulações de precipitação, oxidação, redução, tá?
Então, ela é utilizada para análises titulométricas. A bureta deve ser calibrada, não pode colocar ela para secar na estufa, senão ela perde essa calibração. Você tem que olhar na altura dos seus olhos, né, o menisco, tá? De acordo com o líquido e a coloração que você está utilizando dessa solução titulante. É uma vidraria, né, muito utilizada em escala laboratorial. As pipetas graduadas, né, elas servem para você escoar volumes variáveis, tá? Só que a pipeta graduada é muito utilizada para amostras ou soluções reagentes que você não precisa ter uma certa precisão, uma certa exatidão nos seus volumes. Por quê? Vai te dar valores aproximados. A pipeta graduada, ela é utilizada para volumes mais qualitativos. Agora, ela tem de diversos tamanhos, tá? Diversos volumes, desde 1 ml até 100 ml, 200 ml. Então, a pipeta graduada, tá? Ela é para volumes variáveis, ela não é calibrada também, tá? Então, não vai te dar medidas precisas e nem exatas. Já a pipeta volumétrica, ela também tem de diversos volumes, ela é utilizada para escoar volumes fixos de líquidos. Então, é um volume fixo, então vai te dar, né, uma certa precisão e exatidão. São vidrarias calibradas de acordo com a RBC, Rede Brasileira de Calibração. Então, para você fazer uma análise, né, quantitativa, deve utilizar pipetas volumétricas, tá? Para você pipetar sua amostra, para você ter um volume fixo, um volume certo, você ter confiabilidade nos seus resultados finais, tá? Então, pipetas volumétricas. O balão volumétrico, gente, ele também tem de diversos tamanhos. Tem de plástico também e tem de vidro. Ele serve para você preparar uma solução. É um recipiente calibrado de precisão destinado a conter um determinado volume de uma dada temperatura, utilizado no preparo de soluções de concentrações definidas, tá? E o traço de aferição é uma marca no colo do balão com o qual deve coincidir com a parte inferior do menisco, tá? Então, aqui, ó, quando a gente vê, né, essa parte do menisco, então, o 500 ml é daqui da parte inferior até essa marcação, tá? Então, toda vez que você tiver que preparar uma solução e esse volume final tenha que ter 500 ml, por exemplo, você tem que dissolver esse soluto em uma certa quantidade de solvente e depois acrescentar o seu solvente até essa marcação. Essa marcação é o seu menisco, tá? Fechar a tampa, homogeneizar a sua solução preparada, tá? E aguardar até a pipetagem. Então, os balões volumétricos, eles são calibrados, tá? Eles suportam até uma certa temperatura, então você pode preparar uma solução até uma certa temperatura. Temperaturas extremas, o balão ele perde sua calibração, tá? Então tem que ficar bastante atento com isso, tá? Vidro de relógio. O vidro de relógio é utilizado muito para pesagem, só que essas pesagens realizadas em filtro de relógio, ela pode causar perdas durante, né, o trajeto entre a balança e a bancada. Então, pode ocorrer perdas, tá? Então, sempre quando precisar utilizar vidro de relógio para fazer algum tipo de pesagem, dê preferência a um beck do que um vidro de. E o vidro de relógio, ele é muito utilizado para você tampar amostras, soluções presentes em becker. Então, é muito utilizado para você tampar
becquerels. O funil simples é utilizado para filtração. Então, você vai utilizar o funil simples para uma simples filtração. Dentro desse funil, a gente tem que colocar um papel de filtro. Esse papel de filtro, ele pode ser qualitativo, quantitativo e também, né, de diversas faixas. A gente vai ver mais à frente, né, quais são as faixas utilizada no papel de filtro quantitativo. O funil de Bush ou funil de porcelana é utilizado também para filtração. Só que essa filtração é realizada a vácuo. O que significa isso? Significa que você vai colocar esse funil uma filtração mais rápida, porque você utiliza essa vidraria aqui, que é o quitazato, tá? Esse quitazato vai ser ligado a uma mangueira, essa mangueira vai ser ligada a uma bomba de vácuo, tá? Então, essa filtração, ela se torna mais rápida, tá? Porque a filtração, você está utilizando uma bomba de vácuo para fazer o processo de uma filtração mais rápida, tá? Do que se a gente comparar com a filtração simples, ela é bem mais rápida. Este é o quitazato, tá? Que a gente utiliza junto com o funil de Bush. Esse é o quitazato, tem ele também de diversos volumes, tá? Ele não é calibrado, não é uma vidraria considerada volumétrica. Aqui a gente tem um sistema de filtração, tá? Quando a gente utiliza o funil de Bush ou funil de simples, a gente utiliza papéis de filtro, ou qualitativo ou quantitativo, vai depender da sua análise que você está realizando. Quando a gente precisa filtrar uma determinada amostra, e essa amostra, né, ela tem sólidos suspensos, dissolvidos, ou então que você não está enxergando o sólido presente, você tem que utilizar uma membrana de celulose ou uma membrana de fibra de vidro, tá? Esse sistema de filtração é muito utilizado em laboratório ambiental para você fazer análise de metais presentes em amostras de água, em amostras de efluentes. Então, para você fazer determinação de metais ou então determinação de sólidos suspensos ou dissolvidos, você utiliza nesse sistema de filtração. Só aqui, ó, a gente tem, né, um quitazato, uma garra, um copo, e aqui a gente tem esse sistema, né, do filtro, onde que a gente vai colocar aqui nessa parte superior, aqui, ó, logo em cima, essa parte superior, a gente vai colocar a membrana, ou a de celulose, ou a de fibra de vidro. Então, aqui, ó, a gente coloca aqui nessa parte e agarra para segurar esse sistema. Por quê? Aqui você coloca esse funil, você coloca o copo e segura com a garra. E também coloca aqui a sua membrana. Se for de celulose, significa, né, que é muito utilizada para determinação de metais. Agora, se for a de fibra de vidro, é utilizada para analisar sólidos suspensos, dissolvidos, né, presentes em amostras de água, efluentes. Então, é muito utilizado também em laboratório ambiental. Então, a gente trabalha muito com esse sistema de filtração. A membrana filtrante de celulose, ela é de 0,45 micras, tá? Ela é lisa, ela tem um diâmetro de 47 milímetros. Para que ela é utilizada, né? Ela é utilizada para pré-filtração de análise de poluição do ar, da água, análise, né, de metais presentes nessa amostra de metais, né, presentes em amostras de água ou efluentes, tá? E análise de metais dissolvidos em análise ambiental de água, tá?
membrana de fibra de vidro, ela já é 0,47 micra. Ela é utilizada para clarificação de líquidos, separação de células e micropartículas, utilizada para análise de sólidos suspensos, dissolvidos, tá? Presentes em água e efluentes. Ela é de fibra de vidro, tá? Ela tem uma porosidade de 0,7 micra, tá? E 47 milímetros de diâmetro. Ela retém partículas muito finas, muito usada em estudos bioquímicos, tá? E de retenção de proteínas, as membranas, né, de fibra de vidro. Então, a gente tem também os papéis de filtro. Eles são constantemente utilizados em laboratório, em processos de filtragem, tanto filtração simples quanto filtração a vácuo, para separar elementos que estão insolúveis ou pouco solúveis. Eles são feitos com alto índice de celulose e contêm algodão. Existem diversos tipos que são divididos conforme o grau de porosidade, o quantitativo e o qualitativo. O qualitativo são característicos por terem alta concentração de alfa-celulose, de algodão, chegando a quase 100%. São comuns no clareamento e remoção de precipitações. Os papéis de filtro quantitativo são feitos com 100% de fios de algodão e possuem classificações de acordo com a velocidade da filtração. A gente tem o papel de filtro quantitativo faixa preta, faixa branca e faixa azul. O papel de filtro quantitativo faixa preta possui poros mais abertos e, por isso, são indicados para filtrações mais rápidas ou partículas grossas e gelatinosas. O papel de filtro quantitativo faixa branca é utilizado para filtração com velocidade moderada. Então, ele está, né, no meio, tá? Como intermediário. O papel de filtro quantitativo faixa azul, ele possui textura densa e, por isso, a velocidade da filtração é mais lenta. Então, a gente tem aqui uma imagem, né, mostrando os papéis de filtro quantitativo, tá? Ele é circular e quando você vai realizar o processo de filtração, ele tem que dobrar de uma maneira adequada para ele se encaixar perfeitamente ao funil. E também você pode fazer, né, uma dobradura, né, nesse papel de filtro, para ele conseguir, né, ter uma boa eficiência na filtração. E temos também o papel indicador de pH. Lembrando que esse papel indicador de pH é mais, né, utilizada para quando você não tem um pH-gâmetro ou então você está fazendo uma medição em campo. Ele é chamado de papel de filtro quantitativo, também é muito útil em laboratório e serve para medir o índice de pH em soluções aquosas. Já o papel de tornosol também é um indicador de pH, porém revela-se se existe ácido ou base na solução. Só que eles têm números inteiros, de 0 a 14, só números inteiros. Então, vamos supor que você mediu o pH de uma amostra e deu 7,2. Você não vai saber se é 7,2 porque ele tem, né, a escala dele é apenas números inteiros. Então, ele mede, para você fazer essa medição, se você quer um resultado mais quantitativo, mais, né, preciso, você vai utilizar um pH-gâmetro, tá? Então, isso aqui é mesmo, é só para você ter uma noção do valor do pH daquela amostra. O funil de decantação, gente, ele está sendo representado por essa imagem, tá? Tem ele também de diversos tamanhos, 100 ml, 250, 500 ml. Ele é utilizado para você fazer a operação unitária de decantação, tá? Ou também é muito utilizado na operação extração.
tá? Você consegue fazer extração líquido-líquido, tá? Utilizando esse funil de separação. Geralmente, quando você utiliza ele para fazer extração, você vai obter, né, duas fases, uma fase menos densa e uma fase mais densa, sendo que na operação de extração líquido-líquido, você sempre vai utilizar um solvente apropriado para conseguir tirar seu extrato presente naquela mistura, para você realizar um processo de separação do soluto de interesse presente naquela amostra. Então, geralmente você utiliza um solvente, né, orgânico, apropriado para conseguir fazer esse processo de extração e vai formar, então, uma mistura immiscível, tá? Então, você consegue ver nitidamente a separação das fases, tá? Então, por isso que no final você vai obter uma fase 1 e uma fase 2. Geralmente, é uma fase aquosa e uma fase orgânica. O grau e o pistilo é muito utilizado para você, principalmente na indústria química ou na indústria farmacêutica, é utilizada para você fazer maceração. O que é isso? Para você triturar. Por exemplo, você vai pegar um certo medicamento em comprimido e você vai utilizar o processo, né, de trituramento, né, de quebra daquela amostra sólida até você obter um pozinho. Então, serve para você, né, aumentar a superfície de contato daquele sólido, tá? Daquele material sólido. Serve para você macerar para fazer um processo de extração de um determinado composto presente em uma folha, em um caule, em uma flor, tá? Então, o grau e o pistilo é muito utilizado para você triturar um certo material sólido, tá? Para você obter ele em tamanhos menores. Tamanhos menores. Ele é também chamado, né, de almofariz, tá? Almofariz. Ele é destinado para pulverização de sólidos que são atritados pelo pistilo contra o interior áspero do almofariz. Então, aqui, dentro do grau, ele é bem áspero, tá? Então, você consegue fazer o processo, né, de pulverização desse sólido. Então, ele é uma vidraria muito utilizada em laboratório, não precisa ser calibrado também. Então, geralmente, ele é de porcelana, mas também tem de outros materiais. As balanças, gente, são muito utilizadas em laboratório. A balança analítica, que essa está sendo representada aqui nessa primeira imagem, ela tem o prato de pesagem, ele está todo protegido por compartimento de portas, tá? Então, toda vez que você for realizar a pesagem, tem que colocar ou um papel de pesagem, ou um becker, sempre no centro do prato de pesagem. Realizar o processo de pesagem e depois, quando você for anotar aquele valor fornecido no visor, você tem que fechar todas as 3 portas, certificar que realmente não está tendo nenhuma corrente de ar, de vento, né? Para isso não... para você ter um valor mais próximo do real. A balança analítica, ela tem 4 casas depois da vírgula, ó. Tem 4 casas depois da vírgula. Ela é mais precisa e mais exata. Lembrando que essa última casa aqui é a que sofre variação. Então, ela vai variar mesmo, tá? Então, os resultados mais confiáveis, com certa precisão e exatidão, usar balança analítica, principalmente em análises quantitativas, tá? Seja ela por método clássico ou método instrumental, sempre utilizar balança analítica. Agora, se você for preparar uma solução que não seja volumétrica, uma solução reagente, por exemplo, você
E para uma análise qualitativa, você pode utilizar a balança semianalítica. A semianalítica, ela não tem, né, um compartimento de porta, e ela tem geralmente 3 casas depois da vírgula, 2 casas depois da vírgula, ou então até uma casa depois da vírgula. Então, ela não vai te dar precisão e inexatidão. O dessecador, gente, é utilizado em escala laboratorial quando você retira uma amostra de uma estufa, quando você realiza o processo de secagem de um determinado material, de um determinado padrão, aí você retira ele da estufa. Se você colocar ele na bancada, rapidinho ele vai ter corrente de ar, ele vai, né, pode ter impurezas presentes naquele ar, umidade, então aquele processo de secagem, ele não vai ser 100%. Aí, quando você retira da estufa, você coloca, né, dentro do dessecador. Dentro do dessecador, ele vai evitar qualquer interferência externa. Então, geralmente, a gente coloca, né, nessa parte inferior aqui, ó, sílica gel. A sílica gel, gente, a gente compra ela, né? Então, geralmente, quando ela tá retirando a umidade presente, né, dentro desse dessecador, ela é azul, tá? E quando ela tá nessa coloração rósea, ou então violeta, lilás, ela não tá sendo eficiente, essa sílica gel. Então, você tem que retornar, colocar ela, né, dentro da estufa, para ela retornar a sua coloração azul e ser mais eficiente. Então, a sílica gel, sempre quando ela tiver, né, nessa coloração, ela deve ser retornada à estufa, né, até chegar na coloração azul, porque a coloração azul vai tirar realmente, né, toda a umidade presente dentro daquele dessecador. Então, aí você consegue, né, aquela amostra que você secou, chegar, né, na temperatura ambiente para pesagem. Muito utilizada em análise gravimétrica, você faz uma secagem de um determinado padrão, primário ou secundário, aí você utiliza, né, o dessecador até chegar à sua temperatura ambiente, para realizar posteriormente uma nova pesagem daquele material que você secou na estufa. Estufa, gente, é um outro equipamento, né, muito utilizado em escala laboratorial, tá? Então, as estufas, elas servem para você, para secar a amostra. O que é secar a amostra, né? Ela perder água, né? Então, ela perde água. Então, a amostra, se ela tiver presença de água, ou então ela está hidratada, ela vai tornar anidra ao você levar na estufa em uma certa temperatura, tá? Então, depende muito do material que você está trabalhando, do padrão que você está trabalhando, da amostra que você está trabalhando, tá? Então, tem que ficar atento na temperatura de ebulição desse composto, tá? Na temperatura de fusão, tá? Desculpa, falei de ebulição, mas é de fusão, por quê? Às vezes você não olha a temperatura do ponto de fusão e coloca na estufa, aí acaba que você está lá deixando um certo tempo, vamos supor que você deixou 1 hora, compensa que não, você olha lá, já está líquida, ou então até já evaporou, tá? Então vamos supor, né? Você tem que sempre avaliar o ponto de fusão, que é a passagem do estado sólido para o estado líquido, para você não, né, colocar uma temperatura, né, que você vai perder aquela amostra, ou então também ela passa do estado líquido e aí depois rapidinho ela passa para o estado gasoso, você perde a amostra também, tá? Então, a estufa, ela é muito utilizada para você secar amostras. A estufa. A múfla, gente, ela tem temperaturas acima, né, de
250 graus Celsius, tá? Então, a mufla, ela é muito utilizada para processos de calcinação. O que é isso, Simone? Eu tenho um determinado composto, ele é muito instável. Para ele ganhar estabilidade, eu vou pegar aquele sal, eu vou secar ele na estufa e depois levar ele para a mufla. Quando chega na mufla, ele vai calcinar. Significa o quê? Que ele vai transformar em óxido. Então, ele vai tornar um produto mais estável. Então, é muito utilizado para processo de calcinação, principalmente em análises gravimétricas. Tanto a volumetria, né? Tanto para análise volumétrica, tanto para análise também gravimétrica, tá? Então, as muflas, elas têm temperaturas, né, acima de 250 graus Celsius, elas podem atingir 1.000, 1.100 graus Celsius, então são temperaturas extremamente, né, elevadas. A bomba de vácuo é um equipamento utilizado na escala laboratorial para você conectar ao sistema de filtração, tá? Então, para você realizar filtração a vácuo, por sucção, você utiliza a bomba de vácuo, tá? Ela vai fazer esse processo de filtração porque ela vai, né, exercer um certo, né, vácuo. Então, é muito utilizada em análise, né, que você necessita fazer uma filtração a vácuo. O bico de Bunsen, gente, ele é muito utilizado em escala laboratorial. Você pode fazer teste de chama nele, você pode fazer aquecimento de amostras, tá? Então, ele é usado muito para aquecimento. Ele utiliza um gás, geralmente é um gás de cozinha mesmo, tá? Ele produz uma chama cônica em que a gente tem, né, uma zona mais quente, tá? Essa zona mais quente, ela pode atingir até 1.500 graus Celsius. Então, a gente tem uma chama azulada quando a mistura combustível for pobre, ou seja, tem excesso de ar. E temos também uma chama fuliginosa, que é para uma mistura combustível rica, com excesso de combustível e deficiência de ar. Então, isso vai de acordo com a relação entre as velocidades de entrada de gás combustível e de ar. Então, geralmente, né, a gente utiliza um triângulo, que é formado por fios de arame e 3 tubos de porcelana, colocados sobre um tripé, tá? Esse tripé, ele serve para suportar cadinhos que serão submetidos àquele aquecimento direto ao bico de Bunsen. Você pode colocar também para aquecer em um beck, em um tubo de ensaio, lembrando que, né, para cada vidraria tem que ser, né, tem que tomar um certo cuidado para não ter quebra dessa vidraria, né, aquecimento brusco, ou então também projeção, né, de amostras, projetar amostras. A chapa aquecedora, gente, é muito utilizada para ensaios que necessitam um processo de aquecimento, tá? Principalmente para determinação de sólidos, de metais presentes, né, em amostras de água ou então de efluentes, que você precisa realizar um processo chamado, né, digestão e abertura da sua amostra. Então, geralmente, quando a empresa não tem bloco digestor, ela pode utilizar uma chapa aquecedora, tá? Então, essa chapa aquecedora, ela tem, né, você aquece uma certa temperatura, essa temperatura, ela mantém estável em um certo intervalo de tempo, então vamos supor que você vai manter a 120 graus Celsius durante 1 hora aquecendo sua amostra. Então, ela vai manter nessa temperatura, tá?
Então, em toda a sua superfície aqui, ó, ela consegue, né? Você consegue utilizar toda essa superfície, tá? Então, a chapa aquecedora é utilizada muito para ensaios que necessitam aquecer a sua amostra, tá? Porque durante o aquecimento, você tem um aumento, né, da agitação das moléculas. Aumentando a agitação das moléculas, você facilita o processo de quebra daquela amostra, liberação de íons para o meio, você consegue dissolver sólidos que às vezes estão ali presentes, que estão ainda insolúveis ou parcialmente insolúveis, tá? Então, dependendo do ensaio que você precisar utilizar um certo aquecimento da sua amostra, utiliza um chapa aquecedora. E dependendo da amostra, gente, deve ser utilizada dentro de capela de exaustão, para eliminar, né, qualquer gás tóxico que está presente, ou então gases, né, que possam vir prejudicar a sua saúde. Então, sempre, né, é bom deixar aquecer essa chapa aquecedora dentro de capelas de exaustão. A manta aquecedora, ela também, né, tem uma certa, dependendo aqui da numeração, você vai ter uma certa temperatura. Ela é muito utilizada para destilação simples ou destilação fracionada em escala laboratorial. Aqui internamente você vai colocar um balão de fundo redondo, tá? Utilizado para sistemas de destilação. Então, a manta aquecedora é para destilação. Então, a gente tem aqui, né, um sistema de destilação. A gente coloca aqui um balão, né, de fundo redondo, coloca aqui um condensado, uma coluna, né, tá simbolizando aqui uma coluna, tá? Uma coluna de fracionamento. A gente tem aqui na parte mais superior um termômetro que vai medir a temperatura. Aqui a gente tem um condensador, tá? Onde que a amostra, né, ela está sendo aquecida por essa manta. À medida que ela está sendo aquecida, está ocorrendo um processo de separação, tá? O composto que é mais volátil, tá? Tem pressão de vapor maior, ele vai evaporar mais rápido, tá? O que tem ponto de ebulição menor, ele vai evaporar mais rápido e vai chegar aqui no condensador. Quando ele chega aqui, ele chega, né, na forma vapor, tá? Então, à medida que ele entra, ele vai entrando dentro do condensador, ele passa de vapor para líquido. Por quê? Aqui, ó, essas mangueiras que estão, né, entrando e saindo do meu condensador é água de resfriamento, tá? Então, o vapor, né, ele está numa temperatura elevada, chega aqui, entra em contato com uma temperatura fria, dá esse choque térmico, ele vai passar de vapor para líquido. Então, esse condensador, a gente utiliza ele, né, ocorre, né, a passagem da fase vapor para a fase líquida, e quando chega aqui eu consigo recolher o meu composto mais volátil, tá? Um composto mais volátil. Pode ser utilizando uma proveta, um becker, um balão. Então, aqui a gente tem, né, uma imagem, tá? A gente tem aqui uma manta aquecedora, ela serve para aquecer essa mistura, para separar componentes presentes. Então, vai separar o componente mais volátil, pode separar mais de, vamos supor que a mistura binária tem apenas 2 componentes. Posso trabalhar com misturas terciárias, quaternárias, multicomponente? Pode, tá? Em escala laboratorial, a gente simula, né, uma coluna de fracionamento. E temos também utiliza a manta também para destilação comum, que ela é muito utilizada para amostras, né, que contém componentes com alto ponto de fusão e ebulição. Então, geralmente, né, são misturas que têm compostos sólidos que estão ali, né, dissolvidos,
vamos imaginar a água do mar, por exemplo. A gente pode separar o sal presente, né? E a água através de uma destilação comum, tá? A gente tem o condensador, tá? Ele tem esse vidro na parte interna e externa. Tem essas duas aberturas, porque ao mesmo tempo a água ela tem que entrar para resfriar o sistema e ao mesmo tempo ela tem que sair. Por quê? Se ela está entrando para resfriar, ela vai ser aquecida e vai sair com a temperatura maior do que a de entrada, tá? Então o condensador, né? Geralmente a amostra ela vai entrar vapor, ao entrar, né, nessas serpentinas aqui, ela vai dar um choque térmico com essa parte fria, a parede fria, e vai sair aqui, né, nesse bico de saída, na fase líquida. O pH-metro, gente, a gente tem que o da Digimed, tá? E de uma outra marca, de outro fabricante, tá? Então, aqui, ó, o pH-metro é muito utilizado em escala laboratorial, onde que você, né, pode determinar pH. O pH, né, a gente sabe que ele vai de 0 a 14, de 0 a 7 a amostra é considerada ácida, de 7 considerada neutra, né, de acordo com a nossa teoria, e de 7 a 14 básica. Só que nesse 7 tem uma faixa, né, de variação aceitável para ser considerada neutra, tá? Uma faixa aceitável. Então, você pode determinar pH de diversos tipos de amostras, tá? E é um resultado preciso e exato, confiável também. Por quê? Esse equipamento, geralmente você faz uma verificação da calibração dele utilizando soluções tampão. Tem que fazer diariamente, tá? Então, durante o dia, se você desligar o pH-metro, você, ao ligar ele e precisar ler qualquer pH de uma amostra, você deve que realizar a verificação, tá? Da calibração dele, utilizando soluções padrão. Essa solução padrão, ela é solução tampão, tá? Essa solução tampão, ela já tem, né, um valor fixo, então, geralmente, é de 6,86, ou então é de 7, de 10,01, de 14, ou então, né, de uma concentração mais baixa. Então, vai depender, né, de qual solução tampão que você comprou para verificar a calibração do seu pH. Esses equipamentos em escala laboratorial, gente, eles devem ser calibrados também, tá? E geralmente, né, de 6 em 6 meses, ou então anualmente, tá? Deve ser verificado sua calibração interna para verificar se ele está sendo, né, se ele está emitindo resultados confiáveis. Então, geralmente, vem um eletrodo, esse eletrodo, né, ele vai medir o pH, e temos também o medidor de temperatura, tá? O termostato, ele vai medir a temperatura da sua amostra. Então, de acordo com a temperatura da sua amostra, ele vai te dar o valor de pH, tá? Então, geralmente, a gente tem, né, um eletrodo medidor de pH e um eletrodo medidor de temperatura. A gente chama de termostato. O condutivímetro, ele também tem da Digimed, tá? Então, por isso que é bem parecido com o pH. O condutivímetro, ele serve para medir condutividade presente naquela amostra. Então, para você medir, né, a condutividade daquela amostra. O turbidímetro, para você medir turbidez, tá? Você utiliza esse equipamento. Ele vem, né, com padrões para você fazer uma curva de leitura, tá? Então, geralmente, você vai obter os resultados em NTU. O turbidímetro, ele serve para você medir a turbidez. O que significa isso? Você tem uma amostra, né? Para medir a quantidade de luz que vai conseguir passar, a quantidade de luz que vai conseguir passar
naquela amostra, tá? Então, a gente tem aí, né, uma imagem mostrando o nosso turbidímetro. O rota-evaporador é um equipamento muito utilizado em análise de extração líquido-líquido, para recuperação do solvente. Por quê? Você realizou lá o processo de extração, tirou a fase aquosa e a fase orgânica. Dessa fase orgânica, que tem geralmente aquele solvente, e o material, e o seu soluto de interesse, o seu composto que você conseguiu extrair, você precisa, né, de evaporar aquele solvente. Para não evaporar, né, vamos supor que você utilize uma chapa aquecedora, você vai ter perdas daquele solvente. Se você utilizar um rotaevaporador, você vai evaporar o solvente, tá? E conseguir reutilizar ele novamente em uma outra extração ou então em uma outra análise. Então, rotaevaporador, você consegue recuperar o solvente, tá? Você aquece aquela fase orgânica e você consegue recuperar no segundo balão o seu solvente, que foi, né, utilizado para separar o extrato, tá? O composto de interesse daquela amostra. O agitador magnético, gente, a gente está sendo representado aqui por essa imagem, tá? Ele é utilizado para aquecer, tá? A gente tem aqui, né, o agitador magnético com aquecimento, então ele é utilizado para aquecer a amostra. É utilizado também em titulações para você não ficar, né, utilizando o Ellermai e você fazendo o processo de agitação, você pode simplesmente colocar uma barra magnética, aqui ó, a barra magnética, tem ela, né, de diversos tamanhos, então você coloca dentro do Ellermai e você vai controlando a bureta, gotejando sua solução titulante no seu titulado, vai controlando, tá? Essa agitação, a barra magnética, ela vai estar, né, no seu Ellermai, agitando, né, girando, né, a sua amostra. Então, você não precisa ficar, né, realizando o processo de agitação com sua mão. Você pode utilizar um simples agitador magnético. O agitador magnético é utilizado em análises titulométricas, é utilizado também para dissolver um determinado soluto presente em uma amostra, ou então um material, né, que está precipitado presente naquela amostra para tentar ver se dissolve ele. Então, é utilizado o agitador magnético. O equipamento que é utilizado para determinar ponto de fusão está sendo representado por essa imagem da 15. Você utiliza pequenos cristais, tá? Esses pequenos cristais você coloca no tubinho. Então, você tem aqui uma representação. Então, vai aumentando, né, aos poucos, gradativamente a temperatura. Quando atingir a temperatura de fusão daquela amostra, vai passar do estado sólido para o estado líquido. Então, esse medidor de ponto de fusão, ele, no momento, né, que ocorre a passagem do estado sólido para o estado líquido, ele vai medir essa temperatura e vai te fornecer, né, em um visor, ou então você consegue, né, saber pela temperatura que você está trabalhando. Então, essa faixa, né, de ponto de fusão, a partir do momento que está passando do estado sólido para o estado líquido, você consegue medir utilizando um medidor de ponto de fusão. Utilizado muito, gente, em cristalização, recristalização, tá? Esse ponto de fusão, esse medidor de ponto de fusão é utilizado em escala laboratorial. Não precisa colocar muita amostra, são pequenos cristalzinhos que você coloca para fazer esse tipo de análise, tá? E você consegue medir, né, o ponto de fusão com uma certa precisão e exatidão, confiabilidade nos seus resultados.
O ultrassom, gente, é um equipamento utilizado em escala laboratorial para você tem uma determinada amostra, essa amostra tem um sólido, então esse sólido você quer dissolver ele, então você utiliza, né, o ultrassom, ele serve, né, para você preparar amostras, serve para você dissolver um determinado soluto, limpar algumas peças, tá? De laboratórios. Então, ele serve para você fazer uma limpeza de uma determinada peça que tenha certa incrustação, tá? Então, ele é indicado também para limpeza, tá? De algumas partículas que pode estar incrustadas em algumas peças que são utilizadas em escala laboratorial, tá? Então, o ultrassom, você coloca a água até um certo nível, tá? Máximo, que você liga o ultrassom e através de ondas, tá? Ele consegue solubilizar aquele determinado sólido ou incrustação presente, né? Naquela amostra ou naquele determinado, né? Aquela amostra ou daquela determinada peça. Ele consegue, né? Dissolver. Ele geralmente você controla o tempo também, o tempo que essa amostra vai ficar, né, em processo de ultrassom, você controla também o tempo. Ele, ele tem, né, uma bacia, uma mangueira que você tanto consegue, né, retirar aquela amostra de água que você colocou para fazer o processo de ultrassom, tá? ele, ele tem uma vibração, tá? Internamente. Essa vibração, ela é utilizada, né? Para dissolver um determinado soluto presente naquela amostra, tá? Ele é muito utilizado em biotecnologia, utilizado em indústria farmacêutica, utilizada em indústria química. Por quê? Ele pode acelerar reações físicas e químicas, criando novos campos de investigação, tá? Pode ser utilizado também, gente, em síntese química de catalisadores e ligas, catálise de reações organolépticas, organometálicas, microencapsulamento de proteínas e hidrólise de estéreis, tá? Ele conduz o aumento de rendimento, aumento de eficiência e poupança de energia, tá? Ele é utilizado em laboratório para processar amostras de solo e sedimentos em substituição da extração. Scholet, tá? Ele realiza de 8 a 10 minutos aquilo que a extração de Scholet consegue em 4 a 18 horas, usando menos solvente e aumenta o rendimento, tá? Então, o ultrassom é um equipamento também muito utilizado em escala laboratorial. A centrífuga, gente, é utilizado para centrifugar. O que é isso? Centrifugar. Você tem uma amostra, ela tem uma certa turbidez, tá? E você quer separar a parte líquida da parte sólida, tá? Tem muitos sólidos suspensos, dissolvidos, e você quer realizar o processo de separação da fase líquida e da fase, né, sólida. Você pode utilizar a centrífuga? Pode utilizar a centrífuga. Ela é um equipamento, né, para acelerar a sedimentação. Ela acelera a sedimentação. Em vez de você deixar lá decantando em períodos, né, muito longos, você utiliza a centrífuga, tá? Ela é utilizada para acelerar a sedimentação. Tem diversos tamanhos, diversos volumes, tá? Bureta digital, gente. Essa bureta digital
elas são bem mais precisas, bem mais exatas, elas devem ser calibradas também, tá? Para ter uma certa confiabilidade nas medições volumétricas. Geralmente, você coloca ela no frasco da sua solução titulante para análises titulométricas. Ela é mais precisa do que as buretas, né? As buretas comuns. Por quê? Porque você consegue duas casas, três casas, olha, três casas depois da vírgula. Você consegue um volume, né, mais exato, mais preciso, tá? Daquela solução titulante utilizada. As buretas digitais, né, você tem uma certa precisão nas suas medições, principalmente, gente, em análises analíticas, microbiológicas, bioquímicas, farmacêuticas, que você tem que ter uma certa precisão e exatidão na sua determinação quantitativa, na sua determinação de teor. É bom sempre, né, se possível, utilizar buretas digitais. Os polarímetros, tá? Polarímetro rotacional, gente, ele é, né, utilizado, é um equipamento, tá? Utilizado para você determinar quais tipos de amostras, né, orgânicas, tá? Que tenha, né, carbonos, né, quirais, que tem isomeria. Então, ele é utilizado para medir o ângulo de rotação do plano de polarização de uma substância oticamente ativa. O polarímetro, ou também chamado, né, de polariscópio, é um instrumento usado em laboratório, tá? Ele é responsável por distinguir, por exemplo, diferentes soluções de açúcar, tá? Então, vocês conseguem determinar se aquela amostra, né, ela é oticamente ativa. Se ela tem isômeros oticamente ativos, ela tem isomeria, né, ótica. Então, ela vai, né, essa luz, ao passar nessa amostra, ela vai emitir, né, uma onda polarizada, e essa onda polarizada você vai conseguir, né, fazer aquele ensaio daquela amostra, verificar, né, se ela se ela tem, né, isomeria ótica, tá? Ele é constituído, olha para você ver como é que ele é, né? Ele tem liga e desliga, tem aqui onde você consegue colocar, né? Tem o visor, onde você consegue verificar sua amostra, tá? Ele é constituído por uma fonte luminosa, tem geralmente uma luz monocromática, tá? Que é responsável para eu detectar, né? Naquele comprimento de onda, daquela amostra, daquele determinado composto presente naquela amostra, tá? Então, tem uma luz monocromática. Então, ao introduzir, por exemplo, um tubo com a substância oticamente ativa na câmara, o observador, ao ele olhar pelo ocular, vê reduzir a luminosidade, tendo de rodar o analisador de um ângulo correspondente ao desvio que a substância produziu no feixe de luz polarizada pelo polarizador, para voltar a obter o máximo de intensidade luminosa. Então, o polarímetro ele vai permitir também distinguir diferentes soluções, cujas moléculas contêm igual número de átomos, ou ainda medir a concentração de uma solução de açúcar conhecida. Então, ele é muito utilizado, né, em análise para verificar, né, amostras contendo carboidratos, tá? Eles é muito utilizado em laboratórios de química orgânica, muito utilizado em indústria farmacêutica para medir a rotação óptica em medicamentos, tá? Ele é utilizado em refinaria de açúcar para inspecionar a concentração de açúcar no processo industrial, na medicina,
para definir o teor de açúcar e de proteína da urina. Na indústria alimentícia, ele possui grande aplicação inspecionando o teor de açúcar e teor de temperos em alimentos. Na área da pesquisa, para o setor de pesquisa, ele é utilizado no desenvolvimento de novos produtos, tá? Então, aqui, ó, ele é muito utilizado em laboratório, tá? Para determinação de concentração em amostras orgânicas através da luz polarizada de substâncias opticamente ativas. Sua aplicação é conhecida por conta da grande precisão nos resultados e sua tecnologia digital, proporcionando maior facilidade de operação. O FISH, gente, é um equipamento muito utilizado também na indústria farmacêutica, principalmente para determinação de umidade, tá? Então, o CalFISH é um equipamento utilizado para determinar, né, umidade presente naquela amostra. Então, é extremamente importante no controle de qualidade, tanto para amostra quanto também para padrões, você utilizar, né, determinação de umidade presente naquela amostra, porque pode interferir nos seus resultados, pode interferir na composição do seu medicamento. Então, o CalFISH, né, ele é um equipamento, ele te dá uma certa precisão, uma certa confiabilidade, porque ele é um titulador, tá? Então, você consegue obter, né, determinações de pH através dele, que tem um visor, né, que você consegue, né, medir também o pH daquela amostra. E dependendo da umidade, se ela estiver alta, né, ela tem que ser retirada, tem que realizar o processo de secagem daquele medicamento, porque ele pode ser liberado, né, até com uma certa porcentagem de água presente. Ele tem uma titulação, é uma amostra, né, geralmente é uma amostra diluída. Geralmente a gente utiliza o metanol com reagente de CalFISH, tá? Tem um reagente. Esse reagente de CalFISH, gente, é uma solução contendo amina, iodo e dióxido de enxofre. Com a presença de água, o iodo e dióxido de enxofre são consumidos com rapidez, possibilitando que a medição possa ser realizada e relacionada com o teor de água na amostra analisada. Todo o processo de leitura, até o ponto final da titulação, é detectado pelo eletrodo presente na amostra. Então, a gente tem eletrodo, tá? Que vai realizar essa análise titulométrica. É uma análise titulométrica, tá? Para determinar a concentração de quantidade de matéria ou concentração em mol por litro, uma solução que contém um ácido ou uma base, tá? Ele é aplicado para não só na indústria farmacêutica, mas também em empresas, né, que realizam análise em polímeros, cosmético, fármaco, produto alimentício, petroquímico, amostras biológicas, produtos petroquímicos, tinta, verniz, solventes, matérias-primas, produtos químicos de base. Então, ele é muito utilizado, né, para diversas aplicações. Então, ele é mais utilizado, né, para determinação da presença de água em diferentes tipos de amostras. Vortex, tá? É muito utilizado também, utilizando você pega uma amostra, essa amostra, né, você tem um determinado composto nela, gelatinoso, sólido. Então, o vórtice é utilizado para misturar aquela mistura, fazer o processo de mistura e também, né, dissolver certos sólidos presentes naquela amostra. Então, o vórtex, né, é um equipamento que realiza o processo de agitação daquela amostra
Então, ele é utilizado em amostras que você precisa, né, realizar uma certa mistura, tá? Uma certa mistura. Ele é chamado, né, de agitador vórtex, tá? Ele é utilizado para homogeneização de diferentes tipos de amostras, né? Em diversos tipos de químico, farmacêutico, bioquímico, tá? Então, eles geralmente, né, é muito utilizado para fazer com que homogeneização, se tiver, né, um composto para ele interagir melhor com o outro, tá? Então, através de um fluxo turbulento, tá? Que a gente chama, né, de vórtice, a gente introduz, né, a amostra em um tubo de ensaio, por exemplo, um certo volume da amostra em um tubo de ensaio, a gente vai simplesmente, né, colocar o tubo de ensaio nesse vórtice, ligar aqui, né, a velocidade que você quer com que ocorra, né, essa homogeneização e o tempo também que você controla, se vai ser em segundos, vai ser em minutos, dependendo do seu procedimento analítico. Depende muito do seu procedimento analítico. Também, né, ele é utilizado também em laboratórios de ciências, fisicoquímica, microbiológica, tá? Aqui a gente tem um pipetador de borracha, é utilizado para você conectar em pipetas graduadas, pipetas volumétricas, para você pipetar um certo volume de uma amostra. Então, a gente tem o pipetador de borracha, tem diversos também, diversas cores. Então, hoje, era isso que eu queria passar para vocês, tá? Tem diversas vidrarias, diversos equipamentos utilizados em escala laboratorial, tá? Então, isso aqui é só o início, só uma introdução, só uma pequena parte de todos os equipamentos, todas as vidrarias utilizadas em escala laboratorial. Então, é só mesmo para ter, né, um conhecimento, né, inicial, uma introdução. Então, nas próximas aulas, a gente vai ter, né, algumas verificação de algumas práticas e também, né, alguns equipamentos, algumas vidrarias, né, que eu não coloquei nesse slide. Aí, qualquer dúvida, qualquer pergunta, pode perguntar. No mais, muito obrigada. Até a próxima.